Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, esse momento maravilhoso. Estamos meditando a palavra de Deus. Quero te convidar para ler os Salmos 18, versículo 19. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. É interessante a gente entender que este salmo foi escrito, o título dele lá está assim: depois que Deus livrou o seu servo de todos os seus inimigos e de Saul. Saul foi uma pessoa que perseguiu Davi, exatamente porque foi uma palavra que o profeta Samuel diz que o Senhor tinha escolhido outro no lugar de Saul, um homem segundo o coração dele. Então, o nome Davi significa amado, amado. E realmente isso cumpriu na vida de Davi. Primeiramente, com relação aos céus, em relação a Deus, o próprio Deus tinha prazer em Davi. Davi é o rei mais citado, é o rei que a Bíblia cita só o vacilo dele no caso do adultério com Batseba. Só que Davi era uma pessoa que tinha tanto temor, o amor era recíproco, tanto Deus amava Davi quanto Davi amava Deus, que quando ele foi alertado por Deus que iria ser punido, ele aceitou todas as consequências que veio sobre ele por causa do seu pecado. E passou por tudo. E Deus deu vitória para ele. E aí ele continua sendo o rei exemplar. Hoje é o rei mais citado. É o rei que, quando a gente vê outros reis, a gente lê na Bíblia, cita quando foi bom, fala que foi como Davi. O rei Josafá, por exemplo, diz que andou nos primeiros caminhos de Davi. Pois bem, em primeiro lugar, Deus tem prazer em seus servos, não temas, porque eu te ajudo. Isaías 41, versículo 13. A fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Aí o 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos achar graça e alcançar misericórdia, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O Senhor é o nosso ajudador. Hebreus capítulo 13, versículo 5 disse: seja, porém, os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Versículo 6. E assim com confiança vamos dizer: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. O Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. Romanos capítulo 8, versículo 26. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de fazer como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Segundo, estamos gravados nas palmas das mãos de Deus. Isaías 49, versículo 15 e versículo 16. Aí Deus conserva em nós a paz. Isaías 26, versículo 3. Tu conservas em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Terceiro, ele se compadece de nós. Isaías 54, versículo 10. Por isso devemos depender dele. Romanos capítulo 9, versículo 17. O versículo 16. Quarto, Deus provou seu amor para conosco. Romanos capítulo 4, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Somos seus amigos. João capítulo 15, versículo 13 ao versículo 15. Jesus diz assim: não vos chamarei servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos chamarei amigos, porque tudo quanto tenho ouvido do meu Pai
vos fiz conhecer. Então, é um privilégio ser um servo de Jesus. É um privilégio ser um seguidor de Jesus, porque nós não somos apenas um servo de Jesus e um seguidor, mas somos também amigos. Ô, glória! É coisa maravilhosa, irmãos, a gente ter essa convicção. Somos amigos do Senhor. O capítulo 15 de João é um capítulo que fala sobre as últimas palavras de Jesus, a intimidade entre ele e os seus discípulos. Então ele até diz que ele é a videira e nós somos as varas, ou seja, os ramos da videira. Então é maravilhoso sermos amigos e estarmos recebendo vida que vem da videira, que é Jesus. Isaías 53, versículo 4, versículo 5, eu vou ler com vocês. Isaías foi o profeta que mais profetizou a respeito de Jesus e é conhecido por alguém como o profeta messiânico, ou seja, porque ele fala do Messias. Isaías 53, versículo 4 e versículo 5. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, a prova do amor de Deus para conosco foi essa, em que Cristo morreu por nós, nós reputávamos como aflito e ferido de Deus, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Por isso que eu estou livre hoje, por isso que eu sou alegre, é porque Jesus pagou o preço por mim. Ainda que eu não merecia nada, mas os céus investiu o que tinha de mais precioso. Pensei, mais precioso do céu? Isso. Mais precioso do céu foi investido sobre o velho Eufrásio e hoje sou uma nova criatura para a glória de Deus. 5. E nos fez agradáveis no amado. Efésios capítulo 1, versículo 6. Para oferecer sacrifícios agradáveis a Ele. 1 Pedro 2 e 5. Diz que nós somos sacerdote para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Ele. Romanos capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 6. Para isso, ele nos deixou a paz. João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Temos paz com ele. Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o príncipe da paz. Isaías capítulo 9, versículo 6, diz, porque um filho nos nasceu, e o seu nome será, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, que excede todo entendimento. Filipenses capítulo 4, versículo 7, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então devemos inclinar para as coisas do Espírito. Romanos capítulo 6, versículo 8. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Conclusão da mensagem. Deus é o juiz, Jesus o protetor, você o órfão. João, o advogado. Vamos ver aqui os 7 milagres de Jesus em João. Então, Jesus, ele está ali como protetor, ele quer nos proteger, Deus é o juiz que está julgando, João é o advogado. Então, João vai apresentar aqui 7 atitudes de Jesus, e através dessas 7 atitudes, o juiz, que é Deus, vai entender se devemos ser dados para o cuidado de Jesus ou não.
Primeiro, a água em vinho. João capítulo 2, Jesus transformou a água em vinho. 2, a cura do filho do oficial. Isso aqui é tremendo. O oficial foi aquele que creu e obedeceu. Ele foi aí atrás de Jesus para Jesus curar o seu criado. E quando ele foi, Jesus disse assim: volte. Teu criado não, filho, né? O teu filho já está são. Ele fez assim, ó. Deixa eu olhar aqui no relógio. Aí ele disse: tchau, tô indo embora. Aí quando ele chegou, os seus servos conheceu, foi ao encontro dele e disse: ah, maravilha, o teu filho já tá bom. Ele disse assim: que hora foi que ele ficou bom? Eles disseram: ontem, às 7 horas da noite, a febre o deixou. Então aquele oficial entendeu que foi a mesma hora que Jesus falou. A terceira coisa, o paralítico de Betesda. Quarto, pão multiplicado. Quinto, acalma a tempestade. Sexto, cura do cego. Isso aqui também deu uma repercussão que você nem imagina. O homem era cego de nascença. E o povo tinha uma visão sobre ele que ele era cego porque ou ele tinha pecado a seus pais. Até os discípulos de Jesus pensavam isso, sabia? Aí os discípulos de Jesus perguntou assim: quem pecou, Rabi? Foi ele ou foi seus pais para que acontecesse isso? E Jesus disse: nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Isso aconteceu na vida dele para que as obras de Deus se manifestassem nele. E aí Jesus cospe no chão, pega a saliva misturada com terra e coloca no olho do rapaz e diz assim: vai lá no teu tanque de Siloé e lava. Aquele rapaz poderia ter criticado, poderia ter dito: mas rapaz, eu pensei que ele ia impor a mão sobre a minha cabeça, talvez derramar um pouco de azeite sobre mim e declarar que eu estava liberto, e agora vem com essa falta de higiene, esse cuspe dele no meu rosto. Poderia ter questionado tudo isso, só que ele não questionou. Foi lá, lavou. Quando ele lavou, tomou um susto, porque ele voltou vendo, e agora foi um impacto na multidão. O último aqui é a ressurreição de Lázaro, que até lá na ressurreição de Lázaro, quando viu Jesus chorando, diz assim: vede como o amava, e não poderia ele que abriu os olhos do cego também fazer com que esse não morresse? Então o povo tinha a visão de Jesus que curava a enfermidade. E Marta, Maria, todas as duas falaram a mesma coisa: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, o Senhor teria orado e meu irmão teria sido curado. Porém, Jesus queria ir além. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11 e 25. 26. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerás. Crês tu isso? Aí Marta disse: sim, Senhor. Só no versículo 39, Jesus diz assim: tirai a pedra. Aí quando Jesus diz tirai a pedra, Marta diz: opa, Jesus, o Senhor não está entendendo. Em outras palavras, já tem 4 dias que o rapaz foi morto. Se a gente tirar a pedra, ninguém vai resistir ao mau cheiro. Então é melhor a gente deixar como está. Aí Jesus no versículo 40 diz: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Então foi o sétimo milagre que Jesus fez em João. Concluindo aqui a mensagem: Deus tem prazer em seus servos. E lembrando que João registra que Lázaro era um grande amigo do Senhor. Mesmo assim, ele permitiu que Lázaro morresse. E ele diz, por todo o capítulo 11, que aquela enfermidade não era para a morte. Só que Lázaro estava morto. Então era uma morte que era para demonstrar que Jesus vai além da nossa capacidade humana. Alguém diz assim, ó: enquanto a vida é esperança, morreu, acabou. Para o humano é mesmo. Morreu, não tem mais o que fazer, meu filho. Agora, para Jesus, não. Se ele quiser, como ele fez aqui, ressuscitou Lázaro, porque tinha prazer em seus servos. Que Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não é inscrito, inscreva aí no canal PB Eufrásio Bonfim, ative o sininho para você receber as notificações e dê aquele joinha para a glória de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.